Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo. Amém. Irmãos, a Epístola de Efésios, convidar vocês a estarem abrindo. Capítulo 1, Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler até o verso 14. Efésios 1, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Acompanhe a leitura. Paulo, apóstolo de Cristo por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude e dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o seu conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Vamos orar? Vou dar alguns instantes para você fazer essa oração diante de Deus, pedindo que Ele comunique a mim, a você, realmente o que Ele quer colocar hoje nos nossos corações, através da própria palavra dEle, já revelada, já inspirada, na qual nós lemos. Faça essa oração diante de Deus. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós louvamos ao Senhor porque nós cantamos músicas a Ti que declaram a Sua majestade, o Seu poder. Nós declaramos através das leituras que o Senhor reina, que o Senhor perdoou os nossos pecados, que Jesus Cristo nos redimiu. Nós louvamos ao Senhor e pedimos que nesse instante da Tua palavra, a qual nós estaremos diante dela, ó Pai, para assim tocar o nosso coração, a nossa mente, que possamos realmente abrir nosso coração para que a Tua palavra penetre, ó Pai, no nosso coração, na nossa mente. Que as dificuldades que nós temos, os dilemas, tudo que nos abala, que possamos diante do Senhor agora em oração dizer que estamos prontos para ouvir a Tua palavra e que essas coisas nesse momento não possa atrapalhar e sim possa realmente nos ajudar a estar convictos de tudo que o Senhor fez por nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos diante de uma epístola que é Paulo que escreve, não há dúvida quanto a isso. Não há dúvida quanto a isso. Ele mesmo já se identifica no primeiro verso dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Essa era a credencial de Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus,
aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E Paulo saúda os irmãos dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que nós vamos estar trabalhando hoje, a partir do verso 3, eu gostaria que você observasse bem. Verso 3. Essa carta denota uma seguinte característica muito importante, como Paulo faz em algumas de suas outras cartas. Mas essa carta especificamente tem uma divisão muito clara, mas muito clara, como que ele expõe a doutrina e como que ele diz que o que nós temos que fazer com essa doutrina. No capítulo 1 ao capítulo 3, vou usar esse termo, é pura teologia. Paulo está falando de Deus, Paulo está falando de Jesus Cristo, Paulo está falando do Espírito Santo. Paulo para orar aos irmãos. A partir do capítulo 4, nós temos o que podemos dizer de prática. Paulo começa a dar exemplo que nós devemos fazer com tudo que nós aprendemos sobre Deus, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Irmãos, quando nós temos uma vida torta, uma vida fora dos parâmetros de Deus, tem duas coisas básicas que explicam isso. Ou é um ensino falso, eu estou dizendo para quem é cristão. Se você ou eu apresentamos uma vida torta, duas coisas básicas: ou estamos ouvindo coisas erradas, doutrina falsa, ou o que seria talvez pior seria o desprezo pelo próprio ensino. Talvez temos o ensino correto, mas muitos de nós passamos a desprezar os ensinos de Deus. Eu falei hoje pela manhã pelos adolescentes que todos os não de Deus não é para nos prender e para deixarmos numa vida toda regrada, num aspecto de falar assim, é complicado servir a Deus. Mas todos os não de Deus apresentados na Bíblia, eles geram libertação. Geram libertação. Então temos duas coisas: quando nós temos uma vida torta, é porque ou estamos sendo ensinados por pessoas erradas, ou estamos sendo ensinados por pessoas certas, mas nós desprezamos esse ensino. Irmãos, não há como glorificar a Deus, bendizer a Deus, se não conhecê-lo e aprender sobre a sua vontade. Não há como glorificar a Deus, bendizer a Deus, se nós não conhecermos a sua vontade. Se nós não conhecermos a sua vontade. Olha o que o verso 16 e 18 diz: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de quê? De sabedoria, de revelação e no pleno conhecimento dele. Guarde isso, porque nós vamos caminhar sobre isso. Não há como glorificar a Deus, bendizer a Deus, se não o conhecer, se não o conhecê-lo e não conhecer as suas verdades. Nós talvez apresentaríamos ofertas estranhas, fogo estranho, diante de Deus. Agora olhe para o versículo 3. Paulo vai dizer assim: bendito Deus e Pai. Ele vai falar sobre o Pai, sobre o nosso Deus. E ele vai dizer que Deus Pai planejou toda a nossa salvação. Deus Pai planejou toda a nossa salvação. A partir do verso 6, dê uma olhada aí, até o verso 12, ele vai dizer que o Filho, Jesus Cristo, executou todo o plano de Deus. E a partir do verso 12 ao verso 14, ele vai dizer que o Espírito Santo vai aplicar
o que Deus planejou através da obra de Jesus Cristo. Através da obra de Jesus Cristo. No final do versículo 6, no começo do versículo 6, parte A, ele vai falar de Deus a partir do verso 3, que Deus é bendito, e ele vai dizer no começo do verso 6, dizer assim: para o louvor da glória, para o louvor da glória e de sua graça. Quando ele fala de Deus Pai, ele vai finalizar o assunto dizendo que tudo que Deus Pai fez é para a sua glória. E ele vai começar a discorrer sobre Jesus Cristo. E no final, e no começo também do verso 12, ele diz assim: a fim de sermos para o louvor de sua glória. Quando Paulo apresenta a obra do Pai, ele diz: bendito seja, e devemos glorificá-lo. Quando Paulo apresenta o que Jesus Cristo fez, ele diz: bendito seja, e vamos glorificá-lo. A partir do verso 12 ao verso 14, ele vai apresentar a aplicação do Espírito Santo. E no verso 14 ele finaliza: em louvor de sua glória. Em louvor de sua glória. Estamos diante de um texto, irmãos, que hoje eu gostaria de meditar realmente sobre isso. Estamos bendizendo a Deus? Estamos realmente glorificando a Deus da maneira que lhe é devida? Nós sabemos porque nós estamos glorificando a Deus? Pergunta simples: por que estamos aqui hoje? É para glorificar a Deus? E a pergunta continua: mas como? Por quê? Eu achei fantástico esse texto, porque na frente nós vamos ver, começa a tirar algumas coisas que muitas vezes, vamos usar entre aspas aqui, estamos acostumados a fazer e nem percebemos, a dar honras e glória a Deus, muitas vezes só por coisas materiais. E Paulo está chamando essa igreja, na verdade Paulo escreve a Éfeso, mas a toda a região da Ásia. Essa carta com certeza foi uma carta circular, ela atingiu toda a Ásia. Alguns escritos, alguns achados, está especificando para Éfeso, mas outros achados não está lá especificando Éfeso, mas sim uma carta aberta, que percorreu toda a região da Ásia Menor. E Paulo conclama toda essa região a dizer: precisamos olhar para Deus e bendizê-lo. E bendizê-lo. E só podemos bendizer a Deus quando o conhecemos e quando nós sabemos o que Ele fez por nós. O que Deus fez por você? O que Jesus Cristo fez por você? O que o Espírito agora que atua em nós tem feito por nós? Nós sabemos? A gente para orar e adorar a Deus por isso? Versículo 3, olha aí: bendito Deus e Pai. Bendito Deus e Pai. Como eu disse, Paulo conclama a adoração a ser direcionada a Deus Pai nesse primeiro momento. E hoje nós vamos ficar basicamente nesse ponto, a glorificação a Deus Pai. E eu pesquisando sobre essa introdução desse versículo, e olhem aí, versículo 3, se você correr seus olhos do versículo 3 ao versículo 14, você vai ver que não tem nenhum ponto. É o maior parágrafo da Bíblia. Paulo começa a discorrer tudo isso assim como se estivesse só num fôlego só. A gente lê meio parando, né? A gente imagina que do jeito que foi estruturado esse texto, dessa maneira, Paulo você chega diante de Deus derramando seu coração com tanta alegria e sabendo tudo que Deus Pai fez, o que o Filho fez sobre nós, para nós, como o Espírito Santo tem atuado, e ele só quer parar quando
ele explica tudo isso. Quando ele explica tudo isso. Uma coisa que eu achei muito interessante, a palavra aqui, bendito. Bendito Deus e Pai. Quer dizer, um ser louvável. Um ser louvável, digno de adoração. Irmãos, essa palavra bendito aparece só em Marcos, Lucas uma vez, Romanos uma vez, no capítulo 1, em Romanos capítulo 9, em 2 Coríntios capítulo 1, em 2 Coríntios capítulo 11, em Efésios, que nós estamos, capítulo 1, e 1 Pedro. Essa palavra bendita é bem específica, porque ela só aparece quando está Deus do lado. Nós temos outros benditos, vamos dizer aqui, outras palavras referentes a glorificar, a bendizer. Mas o bendito aqui, vamos dizer assim, que Paulo está usando é especificamente para Deus. Se tivéssemos tempos de ler todos esses textos, vocês vão perceber que Deus está do lado da palavra bendito. Eu coloquei da seguinte maneira: o apóstolo, o mais elevado sobre a igreja, aqui é apresentado como um adjetivo, sobre um ser louvável, concebido de ser abençoado verbalmente. Verbalmente. Ela também denota do original da palavra que seria para nós, talvez, em português, bem próxima, vamos dizer assim, está bem encostado, que é a palavra elogio. Elogio. Irmãos, tudo que nós fizemos até agora no culto, quando eu estou cantando bem dizendo, eu estou cantando para quem? Para Deus. Quando eu canto, eu falo bem de quem e para quem? Quando eu canto, eu falo bem de quem? De Deus. Para quem? Para Deus. Não tem margem. Não tem margem para aparecer outras coisas no culto. Deus é digno de ser louvado. Deus é digno de ser louvado. Eu não sei se, eu quero que você pense no culto, que até agora nós estamos apresentando diante de Deus. As canções, as declarações que nós fizemos, foi toda voltada à pessoa do nosso Deus Pai, Jesus Cristo, e ao Espírito Santo, dizendo: bendito, bendito, bendito seja. Calvino diz assim: os termos sublimes com que ele, Paulo, enaltece a graça de Deus para com os efésios, têm o propósito de despertar gratidão em seus corações, inflamá-los, enchê-los até o transbordamento com esta disposição. O candente coração de Paulo está conduzindo os outros corações a se inflamarem também com um louvor sincero, humilde, transbordante ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você pense assim, Paulo estava empolgadíssimo. Ele estava preso. Mas ele estava muito feliz, porque o Evangelho estava sendo propagado, e ele estava escrevendo para irmãos, com certeza, ele conhecia bem, porque foi uma das igrejas que ele ficou mais tempo, 3 anos pelo menos. Ele está empolgadíssimo escrevendo: irmãos, louvemos a Deus. Eu estou aqui preso. Uma das ênfases da carta é que a igreja estava triste. Paulo fala: ó, eu estou preso por homens, mas no Evangelho eu não estou preso. Inclusive, eu estou pegando alguns varões aqui e mandando entregar essas cartas para vocês. O texto diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero focar agora, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo diz assim: bendito seja Deus. E por que Deus é bendito? Eu quero dizer para vocês, irmãos, Paulo está dizendo: nós somos abençoados. Glória a Deus por isso. Hoje, se alguém escrevesse assim para nós, para a nossa igreja: igreja,
no que vocês estão sendo abençoados. Talvez a gente falaria de estrutura. Estão melhorando as salas. Vamos reformar a igreja. Ou a igreja diria: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado. E a gente precisa dizer: que bênçãos são essas? Que bênçãos são essas? E Paulo está dizendo: irmãos, só Deus é a fonte de toda a bênção. Só Deus é a fonte de toda a bênção. Consegue perceber isso? Só Deus é a fonte da bênção. Tudo que o homem inventa para ser bênção tem um limite, né? Quero ter um carro novo. Tem. Que bênção. Aquela alegria do carro novo, depois de 2, 3 meses, acaba. Aquela alegria da casa nova acaba. Quais são essas bênçãos? Deus é a fonte de toda a bênção. Isso já trazendo para a aplicação nossa é o seguinte: as coisas circunstanciais que nós corremos atrás não são fontes de bênçãos no que diz, vamos dizer assim, com a essência pura. São alegrias que nós vamos passar por conquistar coisas. Mas qual que é a bênção estável mesmo, que não acaba? Deus é a fonte de toda a bênção. Não existe outra fonte. Em Romanos diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. E falando sobre bênção, não dá muito tempo para trabalhar isso, mas Paulo vai dizer que essas bênçãos são espirituais. Uma coisa muito interessante, quando nós olhamos, principalmente Salmos, o povo de Deus sempre quis, do Antigo Testamento, quis ter terra, né? Ter seu bem, sua terra, ter o seu povo reunido, ter sua terra, ter seu povo, ter o seu Deus e ter o seu rei. E Deus sempre falava: obedeçam que vocês vão ter essa bênção. Por isso aparecem as leis de Moisés, e obedeceu, bênção. Mas vamos dizer assim, por não já está pronto toda a revelação, hoje que nós temos o privilégio de já saber o que Jesus Cristo fez por nós, é interessante você olhar para o Velho Testamento, porque muitas bênçãos que o povo glorificava a Deus, ficava na conotação de bênçãos materiais. Já reparou isso no Testamento? O povo, por não ter Jesus Cristo ainda, entender essa bênção, muitas vezes a adoração, eles bendiziam a Deus basicamente por bênçãos materiais. O foco era chegar a Canaã, mas o povo não entendia que Canaã representa o novo céu e a nova terra, é mais longe. A intenção de Deus é lá na frente, não é na terra propriamente dita. É dizer: eu tenho um lugar melhor para vocês. Essa é a bênção espiritual. Não é conquistar uma terra, não é ganhar a terra. O povo ficava feliz, né? Ganhava a terra, e alguns textos falam que o povo até dançava depois. Na igreja não dá para dançar, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente por isso, porque Paulo diz que essas bênçãos são espirituais. São espirituais. Paulo ensina que as bênçãos das regiões celestiais procedem do seu plano em criar uma igreja através de Jesus Cristo. Paulo ensina que as bênçãos das regiões celestiais procedem do seu plano em criar uma igreja através de Cristo. Através de Cristo.
coloquei assim, irmãos, cada cristão foi elevado em Cristo. Não se trata de uma localização física. Em Cristo já participamos das bênçãos das regiões celestiais. Os crentes, na realidade, pertencem a dois mundos, biblicamente expondo aqui e dizendo, da perspectiva temporal, pertencemos à terra, mas espiritualmente vive em comunhão com Cristo e, por conseguinte, pertence à esfera celestial. A vida do cristão está erguida acima das coisas passageiras. A vida do cristão está erguida acima das coisas passageiras. O Novo Testamento de modo nenhum deprecia as bênçãos terrenas. O Novo Testamento não deprecia as bênçãos terrenas, mas com certeza põe em ênfase as bênçãos espirituais. A gente sabe que o ter fala muito alto em nossa vida, né? Posse. Fala muito alto em nossas vidas. E quando a gente consegue, nós até glorificamos a Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse texto que Paulo fala, irmãos de Éfeso, irmãos de hoje, olhem para Deus Pai e o glorifiquem pela bênção dele. E essa bênção é espiritual. É espiritual. Segunda Coríntios 4:18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo? Paulo diz assim em Filipenses, capítulo 3, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Romanos diz assim, Paulo diz em Romanos, capítulo 8, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados na qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Portanto, irmãos, Deus deve ser bendito, as bênçãos são espirituais, e agora a partir do no versículo 3, Paulo começa a dizer quais são essas bênçãos espirituais, procedentes do Pai. Assim como nos escolheu, versículo 4. Quais são as bênçãos procedentes do Pai? O texto diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Irmãos, Deus nos escolheu. E Paulo está dizendo isso. Essa é a bênção espiritual. A escolha de Deus. E eu fiquei imaginando, pensando aqui na igreja, né? Nós aqui, cada um de nós nos bancos, os eleitos do Senhor, os escolhidos do Senhor estão aqui. Essa é a bênção. Quantas pessoas estão lá fora? O que nos traz domingo a domingo à igreja? O que nos faz abrir a palavra de Deus durante a semana? É o fato de uma bênção espiritual, que Deus olhou para os seus e escolheu um por um. Irmãos, não são coisas materiais que têm que nos alegrar e fazer bem dizer a Deus. É a escolha dele celestial. E isso procede de Deus Pai. É o Pai que tem a liderança na obra divina da eleição. Não é o Filho. Não é o Filho. Paulo diz, foi Deus quem escolheu. Bendito seja Deus.
É o pai que dá o primeiro passo e falar: eu vou eleger os meus. É Ele quem nos chama, é Ele que nos aproxima, é Ele que vem até nós. A eleição é um ato livre da soberana graça de Deus. A eleição é um ato livre da soberana graça de Deus. Eleição é indiscutível. Às vezes, quando a gente quer discutir eleição e tentar explicar o que é eleição, mas eleição é isso. Deus olhou você, e a gente quer explicar como que Deus fez isso, por que que Ele fez isso. Eu lembro do pastor Fran falando, assim como Deus, a gente não vê tanta margem na Bíblia para ficar discutindo sobre eleição, a Bíblia sempre apresenta, Deus elegeu, pronto, acabou. E o pessoal quer saber como que Deus criou as coisas. Gênesis começa, no princípio Deus criou os céus e a terra, ponto, não tem mais explicação. A explicação que todo mundo quer. Tem alguns assuntos na Bíblia que Deus começa e põe ponto e acabou, não tem discussão. Eu criei tudo, ponto. Eu elegi, ponto final. Ponto final. Um dos comentários que eu li, analisando esse texto, diz assim: Paulo não trata da questão da eleição como um tema para as discussões. A alma do apóstolo Paulo está saturada de tal arrebatamento que ele diz: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu. Ele nem tenta explicar como foi possível Deus fazer isso, apenas compreende que, quando os homens são confrontados com a manifestação espantosa da graça divina, a única resposta justificável é a adoração, e não explicação. Nesse texto, a resposta nossa é adoração, não explicação. No que diz, no que tange sobre eleição. Sobre eleição. Paulo inicia esse texto adorando, orando, bendizendo a Deus que nos escolheu. Irmãos, nenhum de nós pode ignorar essa doutrina. Precisamos entender como viver, aplicar essa verdade no nosso dia a dia. Sabe, você tem que acordar de manhã e andar como um eleito. Andar como um eleito. Você vê todo o caos do mundo e você fala, sabe, adorar a Deus realmente, fala, eu sei que Ele me escolheu. Uma das férias que eu tive, minha família, a gente foi para uma região litorânea, e aí a gente resolveu andar um pouquinho mais tarde da noite. Parecendo gente rica, né? Andando na orla lá. E a gente passou por algumas ruas que estava tendo muita bagunça, sabe? Muita gente, vida louca. Aí eu lembro da Débora dizendo, pai, é assim? É assim que as pessoas vivem? É assim que as pessoas que não foram alcançadas por Deus vivem. Tentando ter prazer, bem dizer algo, mas não consegue. Não consegue. Achando que coisa material vai resolver o problema. Achando que coisa material vai resolver o problema. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. João 15 diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Todos os textos que falam de eleição é muito categórico. Eu escolhi,
Ponto. Qual que é a minha resposta? Deus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor fez isso com a minha família, com a igreja que eu estou hoje reunida, com pessoas que ainda estou orando por elas, para que elas sejam alcançadas pelo Senhor e estejam aqui conosco, bendizendo ao nosso Criador, ao nosso Deus, ao nosso Deus. Então, o nosso louvor, a nossa adoração a Deus parte de um princípio, de uma convicção espiritual, porque as bênçãos são espirituais, onde o Deus que eu sirvo me escolheu para adorá-lo. Para adorá-lo. O homem natural entrega suas loucuras e jamais se entrega às suas loucuras e jamais procurará a Deus. Lembra em Romanos que diz isso? O homem acha que é sábio nas suas loucuras. Deus fala que tudo isso é loucura. O homem é capaz de adorar algo criado por Deus, ao invés de adorar quem criou as coisas. O homem adora a criação, muitos adoram a criação, não adoram o Criador. Deus não nos escolheu porque previu que creríamos em Jesus. Ele nos escolheu para crermos em Jesus. Deus não nos escolheu porque previu que eu creria nele. Mas Ele nos escolheu para crermos em Jesus. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, pode ter certeza disso. Deus não te escolheu por causa da santidade que muitas vezes fala, eu vou dar conta. Vou acordar na segunda amanhã, fazer um propósito de Deus, vou ficar uma semana sem pecar. Com certeza nós não conseguiríamos. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Quando Deus escolhe, Ele capacita. Ele não escolhe porque você já é capacitado. É o contrário, Deus escolhe e te capacita. É Deus que te traz a cada domingo aqui, meus irmãos. E aquilo que eu falei no começo, e se eu não venho para cultuar a Deus, eu estou desprezando uma ordem dele. E guarde isso, a eleição é a raiz de todas as bênçãos subsequentes. Se não houvesse eleição, não teríamos outras bênçãos. Entende isso? Se não houvesse eleição, nós não participaríamos de outras bênçãos. Não teríamos acesso. E o texto diz assim: assim como nos escolheu. Assim como nos escolheu. Portanto, nós somos objeto da sua escolha. Deus, como eu disse, olhou para cada um de vocês que estão hoje aqui, para mim, para minha família, para outros irmãos que estão reunidos, e fomos objeto da sua escolha. O texto diz, assim como nos escolheu, e nos deu condição a dizer, como Paulo disse para esses irmãos, no versículo 1, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Irmãos, Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. Capítulo 2, verso 10 diz isso. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas para a obediência. 1 Pedro diz isso. A fé, a santidade, as boas obras, a obediência não são a causa, mas o resultado da eleição. Tudo que nós conseguimos
em alguns flashes, vamos dizer assim, fazer coisas boas, é porque Deus nos escolheu. É o que nos freia, que hoje não dá tempo de trabalhar, que é o Espírito Santo que habita em nós, que nos convence do pecado e do juízo. A fé, a santidade, as boas obras, a obediência não são a causa, mas o resultado da eleição. Isso inverte totalmente o jeito de olhar para as coisas e olhar para Deus. Se eu consigo ajudar um irmão que está precisando, eu tenho que adorar a Deus, porque Ele está dando condição de eu ter isso no meu coração, e eu sei que está partindo dEle. Eu louvo a Deus, porque em Efésios fala isso, em Efésios, aquele que roubava, não roube mais, mas antes tenha com que ajudar o necessitado, né? As coisas invertem. Eu consigo fazer as coisas boas, as boas obras, porque Deus me elegeu. Porque Deus me elegeu. E o texto diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Esse foi o tempo da eleição. Qual foi o tempo da eleição? Antes da fundação do mundo. Nós nem existíamos. Quem está aqui hoje recente na igreja, há pouco tempo, meses, a escolha de você estar aqui hoje foi antes da fundação do mundo. Bendiga a Deus por isso. Foi antes da fundação do mundo. Quem está aqui já há 40 anos, tem muitas pessoas aqui que eu sei que são pedra fundamental aqui, em termos de membresia, é porque Deus elegeu, é porque Deus te escolheu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O tempo da eleição foi antes da fundação do mundo. Deus planejou a nossa salvação antes mesmo de lançar os fundamentos da terra. Antes que houvesse céu e terra, Deus já havia decidido nos escolher em Cristo para a salvação. Ele nos escolheu antes dos tempos, antes da queda, antes de tudo existir. 2 Timóteo capítulo 1 diz assim: que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Em 2 Tessalonicenses diz: entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Tem uma expressão na área da teologia, não lembro se é exatamente isso, depois o pastor pode até corrigir, sobre o já e ainda não. A gente vive, já presencia, já, vamos dizer, convive, já experimenta coisas já do céu. Porque o texto de Romanos diz assim: e aos que predestinou, nós já somos predestinados. A eles também chamou, nós fomos chamados. E aos que chamou, esses também justificou. Já estamos justificados. E aos que justificou, a eles também glorificou. A ele também glorificou. Verso 4, olhem aí. Verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, esse foi o tempo, para sermos o quê? Sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Nós estamos sendo esclarecidos hoje que devemos adorar a Deus, bendizê-lo, e como respondemos com essas bênçãos espirituais a Deus. Como que eu respondo a Deus?
A eleição não está condicionada pela previsão dos nossos méritos, dos nossos possíveis méritos, nem ainda pela previsão de sua fé. A eleição é a raiz da salvação e não seu fruto. A eleição é a raiz da salvação, mas não é o fruto. A doutrina da eleição é um incentivo a cada um de nós a andar em santidade, e não uma desculpa para o pecado, né? O presbiteriano escuta muito isso. Você está garantido, né? Você já foi eleito. Então eu vou para a vida louca, vou fazer o que eu quero, que é a eleição, meu nome já está no livro da vida. Mas o assunto é tão sério que quando as pessoas tentam argumentar isso, não percebem que os eleitos não podem fazer coisas erradas. Os eleitos respondem com adoração, com santidade, sendo irrepreensível. Essa palavra irrepreensível é uma palavra que era usada no Antigo Testamento para um sacrifício de um animal, e o animal tinha que ser irrepreensível, imaculado. Imaculado. Irrepreensível quer dizer sem qualquer mancha. A eleição nos promove isso, nos dá condição em Deus de procurarmos ser, já somos santos, mas irrepreensíveis. Nós não podemos apresentar manchas. A igreja não pode apresentar manchas. Isso era uma palavra usada para o animal apto para o sacrifício perfeito. Podemos então compreender que toda a vida e todo homem é como uma oferenda a Deus. Nós nos apresentamos diante de Deus e o bendizemos. Bendizemos com atitudes, sendo irrepreensível. Lembra lá um dos mandamentos? Não tomar o nome de Deus em vão. Sabe o que é tomar o nome de Deus em vão? É eu fazer algo em nome de Deus e não está fazendo da maneira correta. Não é falar o nome de Deus em vão, que a gente popularmente escuta. Não tomar o nome de Deus em vão é ser irrepreensível. Eu não vou fazer uma negociação, sendo cristão, e levar o nome de Deus em vão. O brasileiro, tudo que faz, quer ganhar em cima dos outros. Né? É da nossa cultura. Eu sou de uma linha bíblica que olha para a palavra de Deus e, dentre problemas, dentre muitos rolos que a gente sabe que nós confrontamos e muitas vezes a gente acaba envolvido, eu sou da linha que não vence o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Se tiver que sair perdendo, irmãos, como uma pessoa irrepreensível, saia perdendo. Saia perdendo. Precisamos nos apresentar diante de Deus dessa maneira, como um sacrifício irrepreensível, onde Deus não vê mancha no nosso coração e nas nossas atitudes. A nossa vida tem que ser uma oferenda a Deus. Oferenda a Deus. E guarde isso. O nosso culto é 24 horas. O nosso culto é 7 dias da semana. O nosso culto é 30 dias, 31 dias do mês. O nosso culto continua sendo anual. O nosso culto é por toda eternidade. Toda eternidade. O texto ainda diz no verso 5:
nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor de sua glória, de sua graça. A palavra aqui predestinado tem a ver também com essa conotação diante dos tempos. Significa literalmente marcados de antemão. Marcados de antemão. É uma palavra que expressa o fato de que o plano de Deus para seu povo vem desde a eternidade. Deus elege, e a predestinação é para que nós estejamos com Ele. Se alguém perguntar para você o que é vida eterna, o que é vida eterna? O que é vida eterna? Abra lá em João, capítulo 17. Eu lembro desse texto com a aula que eu tive com a evangelista Cida no IBA. Ela perguntou o que é vida eterna. Eu guardei isso aqui, não esqueci em meu coração, a mãe da irmã Tânia. O que é vida eterna? João 17, verso 3. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. O que é vida eterna? É estar com Deus. É diferente do que muitas vezes, de forma popular, nós pensamos. Vida eterna é viver para sempre. Vida eterna é estar com Deus. A gente amarra a vida eterna com o tempo. A eternidade não tem nem tempo. Não tem tempo. A vida eterna é essa, é estar com Deus, predestinado a estar com Ele. Ele dá ênfase aqui, nos predestinou para Ele. Deus nos escolheu para estar com Ele. O que as pessoas fazem? As que não creem em Cristo, não querem estar com Ele. Mas os que Deus escolheu, Ele predestina para estar com Ele. A vida eterna é esta, que conheçam o Pai, que conheçam a Jesus Cristo. Essa é a vida eterna. Isso é ser predestinado, nesse texto. Algumas versões trazem assim, nos predestinou em si mesmo, não tem outra margem. A escolha de Deus é para estar com Ele, não tem mais nada fora isso. Por isso que as coisas vão ter que ser, usar esse termo aí da gurizada, vai ter que ser resetado. Inicializar. Matrix. Vai ter o juízo. Mas o juízo é para estarmos com Ele. Tem gente que olha para o livro de Apocalipse e pensa num filme de terror. Eu lembro isso também na aula do IBA lá. Apocalipse, pastor Nelson falando. Apocalipse é livro de consolo para quem é crente, para quem serve Jesus Cristo, que mostra todo o projeto dele para nos alcançar. Tudo que ele vai fazer. Eu não devo ficar assustado com a besta. Entre aspas, aqui, esse dia o celular da Débora tem 666. Ela falou, pai, pelo amor de Deus, o número do celular dela. Eu falei, não, minha filha, fica calma, essa besta aí não faz nada não. Somos predestinados a estar com Ele. Quando nós entendemos isso, a perspectiva nossa muda quanto à adoração a Deus. Quanto à adoração a Deus. Nós fomos marcados de antemão. A causa de nossa salvação não procedeu de nós mesmos, sim unicamente de Deus. Paulo, todavia, ainda não satisfeito com essa afirmação, acrescenta, em si mesmo Deus nos predestinou.
Com isso, ele está dizendo que Deus não buscou uma causa fora de si próprio, e sim que nos predestinou porque Ele assim o quis. Ponto. O texto diz que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor de sua glória. Mas o verso 5 diz, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Nós fomos predestinados a estar com o Pai, como filhos, para adoção de filhos. Esse termo era mais entendido no meio romano, porque na cultura romana, quando eles adotavam alguém, adotava para valer, no sentido, todos os direitos são iguais ao do outro, que não é filho, de sangue. Fomos predestinados a estar com o Pai na qualidade de filhos. É que não dá para trabalhar tudo, mas por isso que Paulo apresenta Abba Pai. Ele mostra a relação nossa com Deus familiar, ao ponto de eu dizer Abba Pai quer dizer paizinho, né? Algo que denota uma intimidade com Deus, ao ponto de eu chegar perto de Deus e dizer paizinho. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos eleitos para sermos filhos de Deus. Amém? Nós somos eleitos para sermos filhos de Deus, segundo o beneplácito de sua vontade e para o louvor de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Aí eu tenho que parar por aqui, porque a próxima vez eu tenho que falar de Jesus. Hoje nós falamos de Deus Pai. Deus Pai. Dentre muitas coisas que eu poderia concluir, eu queria dizer que, como o próprio versículo termina falando do Pai, tudo que Ele fez é para o louvor de sua glória. Aprenda. A nossa adoração, quer aprender a adorar? Olhe para esse texto. Em espírito e em verdade. Segundo o beneplácito de sua vontade. Deus que moveu nós, pecadores, com seu amor, sua misericórdia e sua bondade. Segundo o beneplácito de sua vontade. O que movimentou o coração de Deus? O amor. Foi o amor. Lembra do texto, falando do Pai, em João 3,16? Porque Deus amou. O que gerou a nossa salvação em Cristo? Porque Deus amou. Eu adoro a Deus por quê? Porque eu sei que Ele me ama. Porque eu sei que Ele me ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo isso é para o louvor de sua glória, de sua graça. Lembrando, Deus Pai nos elegeu. Nessa eleição eu faço parte. Imagine, pense isso, eu faço parte antes de existir. Na eternidade, Deus já planejou isso. Salmo 139:16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda.
Deus escreveu a nossa história. Deus conduz a nossa história. O amor dele nos alcançou. Que possamos bem dizer a Deus. Que louvemos a Deus, assim como Paulo louvou aos irmãos, dizendo: eu sei que vocês são santos, foram separados por Deus e são fiéis, e são irrepreensíveis. Eu louvo a Deus porque Ele nos predestinou a estar com Ele na posição de filho. Na posição de filho. João 1,12, eu lembro na época de infância, fazia decorar muito esses versículos estratégicos. Mas todos o quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. A eleição nos conduziu a ser registrado em cartório como filho de Deus. Como filho de Deus. Para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Paulo ensinou tudo isso e fala: agora eu estou orando por vocês. Para quê? Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Essa é a oração de Paulo. A gente precisa sentar, estudar, saber quem é Deus, o que Ele fez. E Paulo gasta, vamos dizer, os 3 capítulos ensinando teologia para a igreja entender como adorar a Deus, como servir a Deus. E Paulo fala: eu estou orando para que vocês conheçam realmente a Deus. E ele diz em Efésios: Deus me revelou e eu estou passando para vocês todas essas informações. É igual aquela história. Muita gente fala assim, quer ouvir Deus falando, mas de forma mais miraculosa, vamos dizer assim. E esquece que Deus fala assim, né? Pessoas não acreditam que isso já é um milagre. Querem ter experiência com Deus, colocando a Bíblia de lado e querendo ouvir Deus de outra maneira. A inspiração, toda a vontade de Deus já está revelada. O que você quer aprender sobre Deus? Como Paulo estava ensinando aos irmãos a adorarem, ele escreveu para cada um ler. Essa carta era uma carta circular. Parava todo mundo da igreja, reunia. Vamos ver aqui o que Paulo está nos ensinando. E era lida. E era lida. E hoje nós estamos fazendo a mesma coisa. E louvado seja Deus por isso. Amém? Convidar o pastor, fazer oração e impletar a bênção. Vamos colocar em pé, irmãos. Pai amado, Pai santo, bendito seja o Senhor, que nos escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos do Senhor. De fato, ó Deus, o que o Senhor fez por nós é muito glorioso, é muito grande. E se ponderarmos sobre a eleição, sobre o propósito dela, sobre os meios que o Senhor conduziu para que pudéssemos nos tornar seus filhos, nosso coração deveria arder de gratidão, de louvor, e nos unir, ó Deus, a essa declaração, e te exaltar, e te engrandecer, e te bendizer. Muitas vezes nós não conseguimos compreender esse assunto, a grandeza, a profundidade da eleição, mas aquilo que nos é revelado nas Escrituras é suficiente para nós nos ajoelharmos diante da Tua grandeza, diante da Tua glória,
e com gratidão em nosso coração bendizer o Senhor. Permita, ó Deus, que a Tua palavra produza esse efeito em nós, que a Tua palavra produza em nosso coração gratidão, devoção, amor, admiração por tudo que o Senhor fez por nós. Nós não sabemos, ó Deus, explicar por que o Senhor nos escolheu, todavia o Senhor o fez. Mas essa escolha não foi de graça, o Senhor teve que enviar o Teu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Ó Deus, é tão glorioso isso, Pai. Permita que a nossa mente, o nosso coração alcance a grandeza dessas verdades, para que a nossa adoração seja viva, seja sincera, e engrandeça o Senhor. Porque o propósito do Senhor é de fato o louvor da glória da Sua graça. E que a nossa resposta reflita isso, e assim o Senhor seja honrado, amado, engrandecido. Foi para isso que o Senhor nos salvou, foi para isso que o Senhor nos escolheu, para Te honrar, para Te exaltar, para Te engrandecer, e que possamos de fato, ó Deus, Te engrandecer com a nossa vida, sendo santos e irrepreensíveis. Visita cada pessoa nessa noite, ó Deus, com a Tua graça abençoadora, de maneira que a honra se volte para o Senhor, o louvor e a adoração se volte tão somente para o Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amados irmãos, ide agora em paz, e que o amor de Deus o Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, e o poder e a consolação do Espírito, estejam sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.